Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast de Fio a Fashion. Meu nome é Edith Molina, eu sou consultora e especialista em engenharia de produtos na área de moda e vestuário. Olá, eu sou a Kátia Cunha, eu sou engenheira têxtil, sou especialista em desenvolvimento de produtos, sustentabilidade e sourcing. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto diferente, um assunto que é a especialidade da Edith, que é a parte de conservação e etiquetagem de tecidos. A gente recebeu muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas solicitações para que a gente fizesse um podcast voltado a esse assunto, que tem muitas dúvidas do mercado e dos consumidores finais. Então, hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer uma entrevista com a Edith mesmo, com algumas perguntas. E a gente vai tirando as dúvidas passo a passo. E o que vocês tiverem dúvidas, depois vocês mandam as perguntas, ou no podcast, no Instagram de uma de nós duas, e a gente vai conversando sobre o assunto. Então, Edith, eu vou começar com uma pergunta que eu sei que existe uma portaria do Inmetro, que ela regula a parte de etiquetagem, né? Então, eu queria saber de você, quem que fiscaliza essa parte de etiquetagem? Essa portaria do Inmetro é uma portaria, a número 118, que foi atualizada em março de 2021, tá? Ela é uma portaria que fala sobre as leis das etiquetagens nos produtos têxteis. Sim, Essa lei, ela tem validade para artigos têxteis, ela não regula mais nada, tá? E o que é certo. considerado artigos têxteis? São artigos em que, dentro da composição desse material, tem que ter pelo menos 80% de fibras ou filamentos têxteis. É isso que são considerados artigos têxteis. Qual é a fiscalização que o Metro autoriza? Como ela não pode fiscalizar, em cada estado tem um organismo, que eles geralmente são autarquias, tá? Essas Certo. autarquias é que, por autorização do Inmetro, elas vão fiscalizar. Aqui em São Paulo é IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, Ah, né? certo, certo. E ela que fiscaliza baseado dentro da portaria do Inmetro. É Certo. basicamente isso. E aí, assim, segundo essa portaria, né, o que, que o Inmetro diz da obrigatoriedade, ou identificação, o que, que existe de obrigatoriedade ou identificação dos materiais têxteis? Vou te explicar primeiro o que o Inmetro, quem é que essa portaria responsabiliza, tá? Que na realidade eu acho que a tua pergunta me direciona um pouco mais para isso, né? Sim, quais são os dados obrigatórios, enfim, É, mas... o que o IPEM vai verificar quando ele faz uma fiscalização, seja por denúncia ou porque de vez em quando eles fazem mesmo umas auditorias assim por amostragem, né? Ele diz que este regulamento ele é obrigatório ser seguido na íntegra pelos fornecedores. O que Uhum, pode ser um fornecedor? Pode ser um fabricante. Vamos supor assim, eu sou uma tecelagem, eu fabrico tecidos. Eu sou responsável para seguir aquela portaria, eu tenho que agir dentro das normas que estão nesta portaria, tá? certo. Ah, eu sou um importador. Eu importo tecido, vamos supor que eu importo da China. Eu trago esses tecidos. Você concorda que o que essa lei precisa? Precisa uma empresa responsável dentro do Brasil, dentro do qual ele possa ser cobrado. Eu não posso ir lá na China e cobrar um fabricante da China. Eu não tenho esse poder de ir lá e fiscalizar. Tá? Então, o que ele fala? Que se você importa, seja tecido ou roupas prontas, o importador tem a obrigatoriedade de ter toda essa responsabilidade sobre os dados que ele colocou ou que ele trouxe lá de fora dentro do Brasil. Então, o que ele coloca? O nome, razão social da importadora e o CNPJ dentro do Brasil. Então, isso em caso de importador. Ah, eu sou só um distribuidor. Digamos assim, eu represento a marca Lacoste no Brasil. Eu trouxe a Lacoste para o Brasil, estou te dando um exemplo, porque existem esses exemplos, né? Sim, sim, Assim como existem super pessoas importante. que têm as marcas de luxo, que trazem as marcas de luxo e tudo mais. Esse distribuidor, ele é responsável para cumprir todas as exigências que essa portaria faz, Claro. tá? Então, esse daí é responsável também.
Aí eu tenho que sou comerciante. Eu tenho uma loja e eu só vendo produtos que eu compro de outras empresas. Eu, como comerciante, tenho a obrigação de verificar se aqueles símbolos que a empresa que me vendeu o produto pronto estão certos ou não. Ah, mas como é que eu faço isso? Fazendo o teste. Daqui a pouco a gente vai estar explicando como é que são Sim, feitos esses testes e tudo sim. mais. Então, fornecedores é isso. Então, são 4 tipos. São fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. São os 4 que ele tem como responsável para eles verificarem se aqueles símbolos todos, ou se aquelas exigências todas que tem, porque não é só símbolo que tem nessa portaria, tá? Tem outra exigência, porque a portaria em si, ela não trabalha sozinha. Ela usa da NBR 3758, que é aquela norma que trata sobre simbologia de conservação, né? Sim. Que, inclusive, essa norma, lá fora, ela é uma ISO, ela é uma cópia fiel de uma ISO. A ISO 3758 é uma norma de fora. Certo. Mas aqui nós temos a ISO NBR da ABNT 3758, que é uma tradução dessa norma, Uhum. tá? Lá fora, ela foi atualizada no final de 2023 e foi colocada em vigor no ano passado, 2024. No Brasil, ela não está em vigor ainda, porque Certo. até ontem eu consultei lá na ABNT, continua de 2013. Então, Entendi. as duas, a portaria e a norma, elas trabalham em conjunto. Uhum. Mas a que te autua, te dá a multa, é a portaria. Norma não é lei, tá? Certo. Ah, são várias frentes, né, É. para garantir. E, Edith, uma coisa que muita gente tem dúvidas, assim, qual são exatamente o que deve ter uma etiqueta de uma roupa? Quais os dados que ela deve ter? Baseado na portaria, tá? Sim, A portaria fala o seguinte: eu tenho uma etiqueta onde eu sou obrigada a colocar para o consumidor razão social ou o nome da marca. Se você não quer usar a razão social da empresa, você pode utilizar o nome da marca também. hum, Debaixo, além da marca da empresa que está vendendo este produto, você tem que ter a identificação fiscal dela, que seria o CNPJ no Brasil, tá? certo. Ou se tiver algum outro, às vezes, não sei se você lembra, ah, antigamente o MEI era obrigado a colocar o nome da marca e o seu CPF da pessoa que Sim, tem. Eles tiraram isso porque estava tendo um monte de golpe em cima do CPF, estava muito exposto. Então, hoje não é mais obrigatório. É obrigatório você ter o nome da marca e o CNPJ. Então, pode ser que tenha alguma outra coisa que eu desconheço, mas o que se usa é o CNPJ, tá? certo. Então, você tem o nome da marca, ou razão social, o CNPJ. Você tem que obrigatoriamente colocar o país de origem naquele produto, porque pode ser um produto importado, né? Sim, sim. E, e nada de colocar made in, tá? É português. É produzido em, feito em, indústria tal. São Entendi. esses termos que a portaria te autoriza, tá? Sim, E sem abreviaturas também. Fora certo. isso, você tem que colocar a simbologia de conservação, tá? Que é obrigado, que são os símbolos da norma que estão na NBR, né? Certo, E a identificação de tamanho. No caso de roupas, é identificação de tamanho, tá? certo. Então, são basicamente 5 informações que você tem que colocar. Razão social, CNPJ, que é a identificação fiscal, país de origem, a composição das fibras, tá? Se é uma, é 100% tal fibra. Se são 2 ou 3, você coloca o nome das fibras decrescentemente pelos valores em massa, né? O Sim. maior em cima e vai descendo. E por fim, a simbologia de conservação e o tamanho. Agora, a lei não fala aonde você tem que colocar essas informações na Você pode etiqueta, tá? colocar, porque tem umas que parecem um livrinho até, né? É, Umas etiquetas que são eu super acho que é por volumosas. conta disso que as etiquetas até acabam incomodando. Como é que eu fazia com a minha marca? Eu colocava o nome da minha marca numa etiquetinha de cetim bem pequenininha, onde tinha a marca, Sim. e debaixo dela tinha o tamanho só. Ah, Porque eu usava só tamanhos de números, não usava letras. Eu usava sim, 38, 42, 40, sim. 44, e assim vai. Aí Ou você. eu colocava na lateral. Mas Uhum. todo o resto eu colocava na lateral. Porque a lei, ela fala o seguinte, que você tem que colocar, tem que ter todos esses dados visíveis ao consumidor, ao que está Uhum. comprando. Uhum. Mas não fala onde você tem que colocar, Ah, tá? entendi. Então, essa história de que isso aqui está errado porque está mal colocado, não existe. Se você ler a portaria, não tem nada disso. Fala Entendi. que você tem que colocar e tem que estar visível ao consumidor.
Então, para mim, se você for virar a roupa e levantar a tua lateral, está visível. Ela não está Sim, embutida, muito escondida, onde o cliente não vai. Ela está visível. Então, a maioria coloca uma etiqueta de composição na lateral, com a composição, nome da marca, sim, CNPJ, coloca todos os dados. exato. É. Mas todo mundo coloca um número visível, sim, o tamanho, porque quando você olha uma roupa e ela está dobrada, o que você É, a vê gente logo vai de na cara etiqueta. é aquilo lá. Então, e aí tem uma coisa também que ele fala, que a etiqueta, ela tem que ter a durabilidade do tempo da roupa. Uhum. Ela só vai ter essa durabilidade se você usar uma etiqueta de cetim feito num sistema tipo jacara, onde aquilo lá é como se fosse um bordado com fio, né? Sim, Aquilo não vai sair nunca. Aquilo lá é exato, para o resto da vida, né? exato. Mas todo mundo faz, seja cetim ou TNT. Eu acho errado o TNT, porque o TNT não dura nada, É, não dura sabe? nada, Nem exato. deveria ter isso, mas infelizmente não proíbe. Então, quem faz em cetim, numa laser, numa impressão com uma tecnologia muito mais moderna, que tem maior durabilidade, vai durar, mas não dura para a vida toda, a não ser que essa roupa seja descartável, né? Sim, Então, aí, a única exigência é que realmente ele pede isso, entendi, entendeu? entendi, E é isso que ele fiscaliza. entendi. E no caso, por exemplo, de tecidos, aí saindo das roupas, indo para o tecido, quais são as informações obrigatórias que a gente precisa ter? O tecido, além de tudo aquilo que eu te falei numa roupa, Sim. ele tem mais duas coisas que ele exige. Tem que ter a largura do tecido, quanto que esse tecido mede na largura, né? E a gramatura. Ah, sim. E isso tem que vir na nota fiscal. Qualquer documento de identificação do tecido, da venda deste tecido, ele tem que estar no documento. E se eu trabalho, por exemplo, com tecidos ou roupas importadas, né? Porque, por exemplo, você pode importar direto a roupa, você importa o tecido. Porque o tecido tem aquela etiqueta grande que os importadores colocam e as roupas, o que que tem? Qual a diferença se é tudo importado? Im- Importado, eu vou te dizer que tem dois jeitos que eu já vi aqui no Brasil, tá? Alguns importados já vêm com todos esses dados, né? Uhum, Eles pegam e mandam todos os dados que são necessários no Brasil. Algumas importadoras, elas não conseguem trazer todos esses dados, eu não sei por que motivos, tá? E eles acabam fazendo esses testes em laboratório aqui dentro do Brasil. Eu acho que até para mais, como garantia de realmente eles sim, verificarem se esses dados que vieram de fora estão corretos, sim, né? Porque se sim. você está tendo a responsabilidade como importador, cabe a você se responsabilizar também pelas informações se elas estão certas ou erradas. Agora, isso que vem importado, no Brasil, pelo menos no Brasil, quando ele fala identificação da largura, no tecido plano funciona assim. Você pode pôr uma etiqueta colada, e essa etiqueta, digamos que você não vendeu o rolo, você vende por metro numa loja, né? Certo, certo. Essa etiqueta vai ter que estar sempre lá. Você não pode, Ah, se livrar dessa entendi. etiqueta. Não, você vai colando, até ela continuar até o final do rolo, para não perder a identificação. Mas também você pode colocar com, sabe aqueles negocinhos que você... Um código de barra, Não, você prende nas orelhas uma etiqueta com aquele negocinho de plástico, Ah, não um sei. fast pin. Isso. Você prende, você vai prendendo e não larga. Agora, se você não colocar nenhum desses dois, você pode identificar nas orelhas. Isso no tecido plano para fazer, na malha não, tá? No tecido plano você coloca identificação. Como é que colocar na orelha? É colocado com carimbos. Mas Ah, essa tá. identificação não pode ultrapassar de 2 metros. Mínimo até 2 metros, de 2 em 2 metros, você vai ter que identificar isso na orelha. No tecido Entendi. plano é assim. Na malha, não. Na malha você tem que colocar ou aquele target pendurado, Sim. ou no cilindro também, entendeu? Ah, sim, sim, sim. No Também final, existe a né? Tá. possibilidade de você colocar uma etiqueta no cilindro por Eu já dentro, vi isso. É que você olha por dentro, você mas vê não a pode perder, identificação. tá? Entendi. É essa forma que você faz. Ah, bem bacana, Edith. E de quem que é a obrigação de fornecer a simbologia de conservação? Porque isso também é uma briga, né? Quem que vai fornecer isso? É o tecido? Quem que fala isso? Qual que é a É o obrigatoriedade? fabricante. É o O fabricante do fabricante de tecido. tecido. Quando o fabricante do tecido, os nacionais, eu não sei quais são as leis lá fora. Tem alguns países que as leis são muito mais rigorosas do que aqui, né?
Aqui no Brasil, a tecelagem, quando ela fabrica o tecido, além de ela fazer alguns testes de desbotamento, encolhimento, reação ao calor, porque você precisa fazer esses testes para dar o símbolo, né? Sim, sim. Eles fazem teste de peeling, um monte de teste que eles têm ali visível para eles, tá? Sim. Não conheço nenhuma lei que diga assim, você é obrigado a colocar quanto que deu a nota do peeling. Se o cliente perguntar, ele tem que dar, tá? Se ele fez o teste, ele vai ter que dar. Mas na simbologia, ele é obrigado a liberar o tecido e na nota fiscal todos os símbolos de conservação que essa portaria do Inmetro Na exige nota. na nota fiscal. Tem que ser na nota fiscal. Caramba, Entendeu? nossa, Além quanta do coisa. tecido, os tecidos vão identificar. Geralmente, não sei se você já viu, malhas ou tecidos planos, vai uma etiqueta com o nome, tipo uma etiqueta assim, grande, onde tem lá o nome da empresa, né? Sim. Tem a largura mínima, alguns colocam a largura máxima, a largura mínima, outros colocam a Largura largura média. útil, é. Porque dificilmente você vai, uma tecelagem, e eu acho até errado se fizer isso, colocar a largura tal. Não, a máquina ela pode falhar de vez em quando Sim. e te liberar algumas partes do tecido sair com uma largura um pouquinho menor. E até porque as normas, elas te dão essa possibilidade de você ter uma tolerância, né? Então, é errado você fornecer para o cliente só uma largura, porque aí é outra coisa, eu não vou entrar muito no detalhe, São as tá? tolerâncias de largura, né? Que eu Que acho que tem são normas, não é nem mais ou questão menos de lei. 5%, mais ou menos 3%, aí se Exato. coloca, né? O que acontece? Aí a tecelagem libera essa etiqueta, né? Sim, Com a largura, gramatura, né? Tá tudo lá na etiqueta. tá. E aí os símbolos embaixo. Todos esses símbolos que estão ali nessa etiqueta, elas têm que ter carimbada lá na nota fiscal. E podem ser seguidos por quem comprar, então a É, obrigatoriedade, se é quem vende o tecido, a pessoa que vai comprar vai fazer a exato. roupa, ela pode, né? Ela tem então a obrigatoriedade é deles e não de quem faz a roupa fornecer. Ela pode seguir isso. Sim, até porque, pensa bem, essa etiqueta lá, se for para um confeccionista, para uma loja de tecido, ele pode perder. Na nota fiscal está lá. Exato. Está o código do produto, então estão todos os dados. Então, ele tem que ser guardado, entendeu? E essa Sim. exigência, eles verificam quando eles fazem uma fiscalização. Nossa, super. Nossa, acho que tirou a dúvida de muita gente, Edith. E tem uma dúvida que, assim, essa eu coloquei aqui porque muita gente perguntou mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma peça que ela tem várias fibras, qual é a tolerância por exemplo, se eu tiver 90% algodão, qual que é a tolerância que pode ser respeitado? Qual que é a tolerância, o range que isso pode ter? Ou tem que ser fixo 90 é 90, não tem Não, tolerância? nada pode ser fixo, porque tem tudo que você vai fazer análise, em qualquer, não estou falando só de tecido, qualquer coisa que você for fazer e precise de dados matemáticos, tem que ter uma tolerância, entendeu? Isso em todas as áreas. Pela portaria do Inmetro, e aí ela também trabalha em, em paralelo com a NBR, com a Sim. 3758. Vamos supor se você tem uma peça, que eu tenho uma peça 70% algodão, 30% seda, né? Eles me dão a possibilidade de eu ter uma tolerância de mais ou menos 3%, ou seja, para cima ou para baixo, né? Em cada fibra. Certo. Então, se eu tenho tolerância em cada fibra, e vamos supor que eu caí numa fiscalização, e minha etiqueta está lá 70% algodão, 30% seda. Quando você cai em fiscalização, eles mandam para laboratório. Uhum. Eles não pegam os teus dados, eles vão levar para um laboratório credenciado pelo Inmetro. E é lá que vão fazer a análise, tá? Se lá ficar constatado de que 70% não tinha nem 65%, você está fora da tolerância. Ah, Então, o entendi. que eles pedem? Se não me engano, 70% de algodão dá 3,721, dá 2,1 para mais e E para para menos, menos, né? sim. Então, vai cair mais ou menos no 67,9 para 72,1 de algodão. Se você estiver dentro desses valores, você está dentro. Ah, Então, entendi. você não vai sofrer nenhuma autuação, nada disso. Sim, Você está sim. dentro, tem essa possibilidade. Entendi. Essa é a tolerância que eles dão. Ah, nossa, também deve ter.
esclarecido bastante, porque muita gente tem essa dúvida e tem receio, né, de ser É que tem multado, gente né? que faz a tolerância de 3% no total e está errado. Você Uhum. entendeu? É em cima de cada De fibra. cada uma. O pessoal. Tem uma coisa que uma vez eu estava conversando com uma pessoa da BNT e eu falei para ela assim: as normas e as leis não foram feitas para leigo, né? Aí ela falou: não. Ele falou: por que você está falando isso? Eu falei: porque se você for lei, principalmente as leis e as portarias, está no juridiquês, falei assim, né? Uhum. Que nem os técnicos entendem. E Exato. você tem que prestar muita atenção, porque uma vírgula, um ponto mal lido, você interpretou errado. Exato. Tá entendeu? Então eu falei assim: não é, isso aqui não é para leigo, não. Eu falei: como é que vocês fazem para explicar para esse povo que está escrito aqui? Eu falei: é por isso que a gente dá treinamento. E seguindo isso, Edith, também, na mesma sequência, uma das perguntas também que mais vieram foi assim, por exemplo, eu tenho fibras que não podem ser detectadas. Como é que eu trato isso dentro de uma etiquetagem? Por exemplo, eu tenho 85% de algodão e as outras fibras eu não posso identificar. Como que eu faço? A portaria também tem uma saída para isso, tá? É, tudo que eu estou te falando, que tem tolerância e tem saída, tem que tomar muito cuidado. Porque Certo. não é só sair colocando e se você cair numa fiscalização e na fiscalização você constatar de que é possível sim você identificar as fibras, eles vão dizer que você agiu de má fé, tá? Então, o que que você... A lei ela te abre uma possibilidade. Vamos supor que eu tenho no mínimo 85% de uma fibra ali na composição. Se eu tenho 85% mínimo de uma fibra, e os outros 15, seja lá uma fibra, ou seja várias fibras, não tiver possibilidade, por algum motivo técnico, te impossibilite de você colocar todas as fibras que contêm aqueles 15%, eles te abrem uma possibilidade de você colocar só, digamos que eu tenho 85% só de algodão, que eu tenho certeza que fiz o teste. Eles te abrem a possibilidade de você colocar composição, 85% algodão, só. Ou eu posso colocar também 85% mínimo de algodão. E quando eu tenho, por algum motivo eu estou usando um produto que eu não tenho como identificar essa fibra. Eu não tenho como é que eu comunico isso? Se for só uma fibra, Ou digamos, várias, podem ser tá, digamos várias. que é uma fibra, que eu, por algum motivo eu não consigo identificar o valor dessa fibra, mas eu tenho uma etiqueta lá que está escrito, digamos assim, 90% algodão, tem 5% de elastano aqui. E aí não consigo identificar os outros 5% de uma fibra, que eu fiz uma mistureba lá e não consigo, por algum motivo, identificar. Até 5%, abaixo disso, eu consigo como Sim, colocar como outra fibra. Mas só se você for impossibilitada de você identificar essa fibra que está faltando ali. Porque o total tem que dar 100, sim. entendeu? É essa soma que você tem que fazer. Mas eu sei que naquele tecido eu tenho 90% algodão e 5% de elastano. Mas a outra fibra está muito misturada. Sei lá, de repente veio de uma reciclagem, uma coisa assim, e eu não consegui identificar. Eu posso colocar 5% de outra Ah, fibra. então quando eu te ler outras fibras, é esse caso. Outras fibras, e se for mais de uma fibra. Se for outra fibra, é 5%. Outras fibras, ela me autoriza até 15%. Então, se eu tiver uma mistureba de até 15% que eu não consigo identificar, eu posso colocar 85% ou duas fibras, a porcentagem correta, né? Mas eu tenho que ter no mínimo 85% de uma fibra lá. Identificado. É, entendeu? E Certo. aí, os outros 15%, que foi uma mistura de outras fibras, de várias fibras, de duas ou três fibras, aí eu posso ir até 15%. Aí eu coloco 15% de outras fibras. Gente, esse negócio é bem complexo. Imagino. Ele não é fácil, não, tá? Tudo isso você tem que olhar a portaria, porque é por ela que você vai ser multada. E falando disso, né, eu vejo que é bem crítico, é um ponto crítico que gera multas e tudo mais, né? E quanto à simbologia de lavagem, se a gente está falando da simbologia de lavagem, conservação, quem que checa? Quem que vai lá e faz essa checagem dentro dos fornecedores, dos fabricantes de tecido? Quem que faz essa checagem? Você quer saber a checagem ou você quer saber quem é responsável pelos símbolos?
Porque a checagem é o organismo de... No caso, se você fala do fiscalizador. Isso, é isso. Fiscalizador é o IPEM, entendeu? É o IPEM que vai fiscalizar e verificar, baseado na norma e na portaria, vai verificar se estão todos os símbolos na sequência correta. Agora, Essa norma que você falou, que é a norma de 2013, é isso? a NBR de Ah, tá. 3758, que ela é de 2013, a última atualização. A portaria é de 2021. Quem faz a checagem se os símbolos estão corretos, o que é símbolo correto para eles? O que eles vão verificar? Se estão com 5 símbolos mínimos e na sequência correta, porque tem uma sequência. E, além disso, eles vão verificar aqueles dados que eu já te falei na etiqueta. Todos os dados de razão social, país de origem, identificação fiscal, a composição das fibras e as simbologias e o tamanho. Quem faz a checagem é o IPEM, tá? Agora, de quem é a responsabilidade de liberar esses símbolos corretos? É do fornecedor. É do fornecedor, mas Seja fabricante, seja importador, seja distribuidor, seja comerciante, que é quem vai comercializar aquele produto, a responsabilidade de verificar se esses símbolos estão errados ou não é desses 4. E assim, chegando no final, se você tiver uma roupa já e você quiser ter essa garantia, quem você vai pedir para fiscalizar seria realmente, então, o IPEM, o órgão O IPEM ele fiscalizador. só vai quando tem uma denúncia ou quando ele pega uma amostragem, hoje eu vou... Eles pegam nome de empresa, essas coisas, principalmente as que estão mais em evidência. Fala, hoje eu vou fiscalizar fulano e tal. Então, eles vão fiscalizar, entendeu? Entendi. Mas a responsabilidade, por exemplo, de colocar todos os símbolos certos é de quem produziu aquele material. Na realidade, é assim, ó. A tecelagem, ela te emite todos esses símbolos e a confecção, digamos que ela comprou o tecido, ela vai confeccionar um produto, né? Essa confecção, se ela não for mexer nada naquele tecido, se ela não for fazer nenhuma transformação com aquele tecido, ela pode seguir aquele símbolo, sim, de conservação que a tecelagem emitiu. Mas se a confecção ela acrescentar entretela ou algum aviamento, tem épocas que tem uso de aviamentos de passamanarias, gripe, um monte de coisa que você coloca nas peças que podem ter reações diferentes do tecido. Algumas podem encolher muito, e aí vão enrugar aquela peça confeccionada. Quando você vai fazer acréscimos, a responsabilidade é da confecção. Ela tem que pegar, confeccionar a peça com esses acréscimos e verificar se realmente não aconteceu nada na peça, se manteve intacta. Aí ela verifica se os símbolos que ela utilizou da tecelagem atendem para ela. Vamos supor que a passamanaria encolheu demais. Não poderia lavar com água, porque vai encolher. Ou encolheu na passadoria. Aí ela pega e verifica que se a tecelagem colocou, pode lavar com água sim, até na máquina. Então, não vai atender mais para ela. Se aconteceu essa alteração, não vai atender. Ela tem que mudar esse símbolo. Então, ela tem que ter alguém que saiba fazer isso. Não sei fazer. Então, manda para um laboratório. Mas, se você alterou alguma coisa do tecido, é responsabilidade da confecção emitir o símbolo. Não adianta você receber uma fiscalização de IPEM e, supomos, tem alguma coisa errada. Aí, o confeccionista fala, mas eu peguei isso errado da confecção. Não tenho culpa. Não. A culpa é da tecelagem e é sua também. Na transformação, né? Você pode ser responsabilizado. A culpa é dos dois. Entendeu? Você não pode... Não é que você tem que duvidar. Mas também, se você vai mexer alguma coisa naquele produto, você tem que ter a responsabilidade de você fazer uma conferência e confirmar se aquilo ainda vai atender ou não. Entendi. Outra coisa, a tecelagem também pode emitir um símbolo errado, tá? Não são todas as tecelagens que fazem realmente aqueles testes todos e colocam a simbologia baseada em teste. Algumas não, falam, já fiz dessas fibras aqui, então deve ser a mesma coisa, vou pôr a mesma coisa. Não estou falando que todas, tá? Mas tem umas que não fazem todos os testes. E aí elas pode liberar uma simbologia errada. Você corre risco de você perder uma produção? Pode, porque você está confiando cegamente. Sim. E quantos não perdem, né? Por conta às vezes é melhor você perder um dia inteiro fazendo uma piloto e fazendo todos os testes com a peça já confeccionada, do que você ficar
confiando cegamente 100% e você ter toda uma produção perdida. Não interessa, porque se ela perder toda uma produção, a lei não obriga, mas te dá respaldo para você entrar numa judicialização desses produtos Sim. que você perdeu e pegar o dinheiro de volta com a tecelagem. Por quê? Porque ela me deu símbolos errados. Então, eu quero meu dinheiro, pelo menos, de tudo que eu perdi. Sim. Existe muito caso na justiça de gente tentando Sim. pegar dinheiro porque simbologia é errada. E eu, né, na minha experiência, quando eu trabalhava em tecelagens, às vezes você vê que na transformação se geram vários custos, e aí depois, quando vai pedir a indenização para a tecelagem, aí é um valor muito maior do que do tecido, porque teve todo o valor da transformação. Eu acho que é um assunto que um dia a gente pode até falar mais a Tem fundo, né? um porém aí também, tá? Porque uma tecelagem, vamos supor que a tecelagem seja aqui em São Paulo, ela vem para o Brasil inteiro, e tem muitas que vendem até para fora, para o Sim, exterior, né? sim, É, quando ela faz os testes, na realidade, os testes de laboratório, eles são feitos num ambiente totalmente climatizado, exato. com 20 graus de temperatura, mais ou menos 2, e 65% de umidade. Esse é o ambiente para você fazer teste num laboratório. Agora eu te pergunto, quantas tecelagens tem esse ambiente climatizado? Que eu conheça, nem assim, eu nunca conheci A nenhuma. maioria não tem, tá? Exato. Então, se você vende um produto e você acaba não fazendo dentro de todas essas obrigações que você teria que ter um ambiente climatizado com temperatura e umidade, você sabe que os tecidos que têm a maior absorção de umidade são os que podem te dar problema quando você trabalha em ambientes de umidade diferenciado. Sim, Quando você faz em São Paulo, a umidade é uma, você faz lá na no centro-oeste, a umidade é outra. Você faz em cidades praianas, a umidade aumenta porque é maior. Você pode ter resultados um pouco diferentes, sim, porque quando você for calcular uma gramatura, todos os tecidos eles são climatizados antes de fazer os testes de laboratório, tá? sim, A tecelagem, a maioria não faz porque não tem a sala totalmente climatizada. sim. Então, eles põem esses tecidos para. Eles falam que é para você estabilizar, climatizar antes de você fazer os testes, né? Sim. Eles estão dentro de um ambiente onde você tem todos os requisitos que você tem que atender. Quando você vai para um processo judicial, adivinha onde que o juiz vai mandar? Vai mandar para um laboratório que está dentro desse. Primeiro que o laboratório credenciado ele tem que estar dentro dessas regras, porque senão não é credenciado, né? Exato. Então ele vai mandar para um laboratório desses. Dependendo da tecelagem, onde ela estava e onde ele fez os testes, pode ter um resultado diferente. Então, só aí, se você deixar chegar um negócio num processo judicial, essa tecelagem tem a perder. Porque ela sabe que se ela não fez dentro de todas as exigências, ela pode ter um resultado diferente. Então, além de você ter que pagar o negócio, ainda você pode ser autuado. Exato. Então, tem tecelagem que nem deixam chegar isso num processo judicial para Já fazem evitar um um acordo antes, né? entendeu? E Edith, assim, agora tem uma dúvida que eu acho pertinente a muita gente também. Porque muitas vezes o que acontece? Você pega uma peça, uma roupa, com a mesma composição, duas peças, três peças, e elas têm simbologia de conservação diferente. Por que que isso acontece? Então, você está falando das fibras, né? Isso por O exemplo, nome da duas fibra na peças. composição. Não, por exemplo, não, ou senão eu tenho duas peças, 90% algodão, 10% elastano. E aí, quando eu vou ver a simbologia de conservação, são diferentes. As duas peças, a mesma composição com simbologias Mas diferentes. pode dar diferente. Por que ela pode dar diferente? Vai depender do fabricante daquele tecido, tá? Hum, A fibra que você utilizou. Tem, tem fabricantes que eles estabilizam o tecido, eles fazem todo o beneficiamento, uma estabilização desse encolhimento e ele tem um encolhimento menor do que o outro. Quando o encolhimento chega até 5%, por experiência, a maioria deixa lavar com água em máquina normal, tranquilo. tá? Só. Só não deixa secar em máquina se com a secagem ele encolher mais do que 5%. Aí eles autorizam a lavagem com água, independentemente de ser à mão ou em máquina. Então, ele vai colocar o símbolo de permitido.
Mas digamos que tem um outro fabricante que produziu esses 90% algodão e 10% elastano, e ele obteve, no tecido, ele obteve um encolhimento de 8, 9, 10%. Ele não vai autorizar para lavar com água. Por quê? Porque é arriscado. Ele vai dizer, não, eu vou liberar esse tecido aqui, fazer uma limpeza a seco, né? Quando na hora que for falar de símbolos, se você tiver uma pergunta aí, eu te explico melhor isso daí. Então, eu posso ter sim. Por quê? Porque foi feito o teste. Você não pode dar simbologia de conservação baseado numa fibra sem ter É feito o isso, então, eu teste. não posso considerar somente as fibras Não. para fazer a conservação, eu não posso me basear nisso. Se você se basear nisso, significa que você não fez teste e aí não vale. E qual Entendeu? que é, então, baseado nisso que você está falando, então, quais são as exigências do Inmetro em relação à simbologia de conservação? Tem uma exigência? O Inmetro, ele exige o seguinte: se ele for fiscalizar, ele vai fiscalizar se os 5 símbolos estão lá, tá? Sim. É isso que ele vai ver. Se tiver aqui, vamos por assim, está proibido lavar com água. Então, ele vai olhar, epa, está proibido lavar com água. Qual o símbolo que ela autorizou para limpar? Então, ele vai olhar lá na limpeza a seco. Se a limpeza a seco estiver liberada, ok. Para ele vai dando como em ordem. O que ele olha? Se os símbolos estão ali todos, os obrigatórios, e na sequência obrigatória, se tem um mínimo de tamanho que eles exigem, que é a portaria, ele fala que os teus simbolozinhos e as partes que estão escritas ali na etiqueta, os símbolos, tá? Sim. Eles têm que ter no mínimo 16 milímetros quadrados. O que é isso? É um quadradinho com 4 milímetros por área. Então, você tem 4, 4, 4, 4, assim. Aí dá 16. Isso é o mínimo. A maioria põe meio centímetro, tem uns que põem 6 milímetros, só para garantir. E para a pessoa realmente poder enxergar bem, né? Porque 4 milímetros, convenhamos que é pouco, pouco, né? Então, ele verifica isso. Quando ele fiscaliza, ele olha se estão todos os dados necessários, ele olha se está no tamanho que ele exige como mínimo, e ele vai olhar se estão os mínimos os símbolos necessários, e quando ele proíbe, ele já olha o que o outro autorizou. Entendi. Então, ele não tem como dizer, ela colocou que não pode ser lavado com água, está errado. Não, baseado em que ele vai falar que está errado? Ele vai ter que mandar fazer um teste, entendeu? Se a pessoa diz que não pode lavar com água e tem uma permissão de secagem, limpeza a seco, ele não pode questionar, ele só vai questionar se ele fizer teste. Sim. E estiver errado esse símbolo. Entendi. A princípio, assim, de olhômetro, ele vai olhar isso que eu estou te falando, tá? Se os símbolos estão errados, aí já é outra coisa. Somente vai ser percebido quando alguém seguir aqueles símbolos e verificar que aqueles símbolos que estavam lá estragaram a roupa. Entendeu? Nossa, maravilha. Então, Nossa, foi aí super. eles vão checar isso daí. Nossa, você é uma enciclopédia Não, de simbologia há muitos anos. Trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Eu Sim. mexo com isso e eu tenho que pegar uma lei, uma norma, e já peguei muitas normas que eu tenho que ficar fuçando. Falei, peraí, isso aqui está meio confuso, deixa eu ver o que é. Você tem que decifrar e chegar no certo. E, às vezes, quando eu não chego no certo, eu vou lá e pergunto para as pessoas que ajudaram a fazer essa norma, o que eles quiseram dizer com aquilo. Porque a melhor fonte para você checar quando você não entende uma norma é ir direto para o organismo que elaborou essa norma, entendeu? No caso, é a BNT, aqui em São Paulo, CB17. Você procura o responsável lá, hoje a gente tem a Adelina, né, que é uma sumidade nisso, Sim, é verdade. né, inclusive ela dá aula sobre etiquetagem. Então, eu pergunto para ela, a equipe técnica que ajudou a elaborar uma norma, essas pessoas sabem o que elas queriam dizer com aquela norma. Então, quando ela não está muito clara, gente, nada de entrar em chat GPT, porque chat GPT não vai te dar o significado daquilo. A inteligência artificial, ela é muito fraca em questão de partes técnicas. Ela é boa em um monte de coisa. Mas se você quer pesquisar uma coisa muito técnica, você tem que ir nas pessoas que trabalham com isso e pessoas que ajudaram de alguma forma a elaborar essas normas que eles colocam no mercado. Entendeu? É a melhor fonte para você tirar uma dúvida. E assim, por último, Edith, uma última questão, que eu sei que você tem várias
você tem muitas pesquisas, você participa de muitas pesquisas, e eu sei que os consumidores finais, e nós como consumidoras também, a gente também tem várias reclamações e dúvidas em relação às etiquetas, em relação à conservação, à simbologia e às etiquetas em si. Você podia me fazer assim falar um pouco sobre o que as pesquisas dizem, como que funciona isso o quais as mudanças, quais as melhorias podem ser feitas, enfim. Tá, eu levantei uma pesquisa, foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense sobre as maiores dúvidas com relação às simbologias de conservação e a questão das etiquetas, né? O que as pessoas tanto se incomodam, né, com Sim. as etiquetas. E o que foi levantado aqui, nessa pesquisa, é que 37% das pessoas entrevistadas, elas entendem o significado dos símbolos. 37% só. É pouco, né? Né? É. E a pesquisa indicou também que a maioria dos usuários elas estragaram as roupas por não entenderem essa simbologia. 89% estragaram a peça na forma de lavar, quando elas foram lavar. A roupa Que é o mais praticamente crítico estragou, mesmo. né? E 84% estragaram na passadoria as peças. 67% quando elas foram centrifugar numa lavagem em máquina e 67% estragou na hora de pendurar. Diz que penduraram, não sabiam, tinha que pendurar na vertical. Provavelmente eram peças que só podia você secar na horizontal, e aí elas penduraram, tiveram a roupa deformada. Então, tudo isso por falta de conhecimento do que o símbolo dizia. Muitas empresas, elas colocam os símbolos e não colocam aquele tagzinho, uma etiqueta separada, onde elas explicam o que cada Uhum. símbolo significa, É. tudo. Porque a lei, ela fala que você pode usar ou o símbolo ou uma parte escrita. Entendeu? Não fala, não, você tem que usar o símbolo e a parte escrita. Não, te dá opções. Mas é que quando foi feita essa portaria, o Inmetro supunha que a pessoa ia explicar o que Sim, significa. A gente ninguém é obrigado a entender aquilo lá, entendeu? exato. Até porque você não é da área, você é um simples consumidor, né? Então, não ficou muito claro isso. Então, tem empresas que realmente não colocam esse tag separado, dizendo, olha, não pode lavar por tal e tal motivo, passadoria não pode, ou a temperatura tem que ser baixa, mas que temperatura baixa? Dá um valor, pelo menos, né? Sim. Não falar só baixa. É relativo você falar só baixa. Então, provavelmente, essas pessoas não tinham nada disso na peça Sim. e estragaram a peça por conta disso, tá? Alguns até põem, mas tem gente que não lê, né? Você sabe disso. Aham. E 87% reclamaram do desconforto físico. As etiquetas causavam desconforto, pinicava. Tem umas que não pinica, mas incomoda, fica um negócio Incomoda, grosso, sim. assim, aqui realmente incomoda. Desses 87% que reclamaram sobre incômodo, 77% falaram que eles removem as etiquetas quase sempre antes deles utilizarem essas roupas. Ou seja, ele joga fora todo aquele símbolo que ele Sim. precisava para conservar a sua peça. Ele joga fora. Quando é uma peça de bebê, por exemplo, às vezes a mãe sempre tira, não vai deixar uma etiqueta grande ali Exato. incomodando, né? Então, olha só o que essa pesquisa, ela deu um monte de dados que realmente faz mesmo, confirma tudo que as pessoas falam. Ah, eu tiro etiqueta porque eu não gosto, tudo mais. Tem materiais que não pinicam, que são mais caros. Você colocar uma Sim, etiqueta de cetim macio sim. e É. que não seja bordada, porque esse bordado vai pinicar mesmo, ele vai realmente incomodar, entendeu? Tem vários tipos de etiqueta que você pode estar colocando. Então, e outra coisa, quando você joga essa etiqueta fora, você não tem mais as fibras ali, não só porque incomodou essa aqui de cima, mas tem gente que corta a etiqueta lateral porque não gosta, às vezes é transparente, a peça fica parecendo, É, fica feio. sim, sim, fica. O que acontece? A pessoa tira fora. Aí está se falando muito em reciclagem. Como é que você vai reciclar uma peça? Você vai levar para o descarte de reciclagem, Sim. se essa etiqueta não tem mais composição, e aí a pessoa que precisa disso para fazer separar todo aquele descarte para fazer uma reciclagem, como é que ele vai fazer se ele não tem
as fibras ali. Com volume imenso de roupa, de peças, como é que vai fazer? Não dá para fazer teste uma a uma, é verdade. Aí eu fico pensando, se já é difícil você conseguir fazer com que empresas realmente reciclem e tudo mais, tendo as fibras e facilitando o trabalho delas, imagina quando você não facilita. Você acha que essa pessoa que vai fazer reciclagem ainda daquilo tudo e vai ter não todo um tem. trabalho e um custo, ela vai querer mandar isso para um laboratório para descobrir de uma peça que já está praticamente acabada, para saber o que fibra que tem lá? Não vai fazer. Então, essa peça vai parar no aterro, porque não, a pessoa não tem os dados para ela poder separar reciclagem. Então, também prejudica os recicladores, essa Sim, parte. sim, Né? com certeza. Com certeza. Agora, com relação aos símbolos, você quer que eu fale um pouquinho do símbolo lá? Então, eu ia te falar sobre isso. Fala um pouquinho pra gente. Vou falar um pouco rápido, porque eu estou vendo que o tempo já está bem avançado. Vou falar um pouco assim, e depois eu vou ver como é que eu faço para liberar esse negócio escrito, tá? Os símbolos são o seguinte: como a gente não pode desenhar esses símbolos e utilizar, porque são patenteados, é uma marca registrada, e eles proíbem que você desenhe e você passe isso para frente, né? Para não ter todo esse trabalho de ter que pedir autorização para a empresa francesa e tudo mais, eu falei, não, vou fazer de um jeito que a pessoa consiga entender, pelo menos. Os 5 símbolos obrigatórios são basicamente o seguinte: você tem uma tina, né? Uma Sim. tininha, que tem um negocinho que simula a água. Quando você tem uma tina na tua etiqueta, significa que você pode lavar com água, seja à mão ou em máquina, tá? Se ela tiver com uma mãozinha direcionada dentro da tina, aquela peça só pode ser lavada à mão. Ela pode ser lavada com água à mão, tá? Aí você tem as tinas com números lá dentro. Esses números eles querem dizer a temperatura de água máximo permitido para você lavar essa roupa, tá? E tem umas tinas que tem um tracinho embaixo, só uma Sim. linha. Sim. Essa linha quer dizer que essa peça pode ser lavada no método suave, na máquina, tá? Provavelmente um tecido delicado, então você só pode lavar com método suave. E tem uma tina que tem 2 linhas embaixo. Sim. Significa que pode ser lavada a máquina com método muito suave. Deve ser provavelmente uma seda, uma lã, para você lavar, que as máquinas hoje têm essas possibilidades, né? Sim. Tem vários tipos de lavagem, você escolhe dentro de qual tipo a tua peça vai se encaixar baseado nesse símbolo. Por isso que é importante a pessoa entender o símbolo. Sim. E aí, do lado dessa tina, você tem o símbolo que é um triângulo, que Exato. significa que é o uso de cloro. Na realidade, antigamente não tinha a possibilidade do oxigenado. Hoje você tem o em branco, que é um triângulo totalmente branco, que significa que você pode lavar com cloro ativo, né? Que é aquele alvejante, que vai clarear a roupa e tudo mais. Se ele tiver permitido, significa que você pode usar. Muito provavelmente vai ser em roupas brancas, dependendo da fibra, porque tem fibra que você não pode usar o cloro. Então, aí significa isso. Se o triângulo tiver listradinho, você só pode usar aquele cloro com oxigênio ativado, que é o Sim, famoso sim. VN e os similares que você tem no mercado. Se tiver um X, detalhe, a tina, se tiver um X, é proibido usar água, tá? Certo. Não pode usar. Se for proibido usar água, vai ter que ter uma limpeza acionada lá permitida, porque senão entendi. não pode. E aí o cloro, se você tiver um X, você não pode usar nem o cloro ativo e nem o oxigenado, nenhum dos dois. Aí você tem um outro símbolo que é um quadradinho. Sim. O quadradinho é secagem. O quadradinho com bolinha dentro é secagem em máquina, com uma bolinha, secagem até 60 graus. 2 bolinhas até 80 graus, no máximo, na máquina. Certo. As domésticas, eu desconheço máquinas que venham com 80 graus, tá? Até 60 eu acho que é o máximo que vem. Isso eu verifiquei com o fabricante. Ok. Ah, não. Aí você fala assim, não, é proibido secar em máquina. Aí você botou um X na máquina. Do lado vai ter que ter um outro quadradinho, é obrigado. Isso quem fala é a portaria, não é a norma, não. Quem te obriga é a portaria, tá?
Se você proibir a secagem de máquina, tiver um X, vai ter que ter um quadradinho do lado dizendo que tipo de secagem vai ter nessa roupa. É secagem aí você tem o quadradinho com um, uma linha vertical, significa que você pode secar no varal. Se tiver só a linha vertical, no varal pode ser tanto na sombra quanto no sol. Se for só na sombra, vai ter um tracinho lá no canto do quadradinho, significa que é sombra. Aí, eu só posso secar na horizontal. É o tracinho deitado na horizontal, secagem na horizontal. Eu tenho 2 tracinhos na horizontal. Significa que você pode secar na horizontal por gotejamento. Aí vem o problema. Ninguém sabe o que é por gotejamento. Gotejamento, o pessoal fala, o que é isso, né? Ninguém entende. Gotejamento é o seguinte, quando você pode lavar a roupa, você não pode centrifugar. E você não pode, se você lavou a mão, você não pode espremer. Do jeito que você tirou, você só faz isso aqui, ó, na peça, elimina um pouco do excesso de água e você ou pendura no varal, se for permitido, daquele jeito, isso é gotejamento, né? Ou você deita a peça na horizontal, mas sem fazer a centrifugação, porque provavelmente você vai torcer a peça. Tem um motivo, tá? Essas são as permissões da secagem no varal ou vertical ou horizontal. Certo. O quarto signo é o desenho do ferrinho, que significa que tem um ferrinho com uma bolinha até 150 graus centígrados, uma bolinha 110, 2 bolinhas 150 graus centígrados e 3 bolinhas até 200 graus. Isso é. Se você proibir o uso de ferro, a portaria não exige que você ponha mais nada. Significa que você não pode passar, acabou, ponto final. Sim. Não tem uma alternativa, tem um motivo. né? Não, você não é obrigado. Significa que você não vai passar aquela peça e acabou. Entendeu? Muita gente proíbe, não pelo tecido, porque vamos supor, cueca. O povo fala, tem muitos que colocam proibido. Porque as pessoas, se você colocar uma etiqueta uma vez só, não passar no elástico que está aparente, a pessoa compra a peça, tira aquele negócio e joga fora. Sim. Então, o elástico não pode ser passado. O elástico das cuecas, aquela parte do calcanhar ali das meias também não pode ser passado, porque isso deforma, você vai perder rapidinho aquela peça. Então, o povo, em vez de colocar assim, olha, preciso passar só nessa parte, eles põem a peça toda. E aí, tudo bem. Eu acho errado, porque eu acho que roupa interior tem que ser passada, Sim. né? E aí, ele não questiona. Proibiu, proibiu. Tá bom. E tem a bolinha no final, que é o quinto símbolo, que é limpeza seco, que tem a bolinha com P ou com F. Esse P ou esse F é o tipo de produto químico que você vai usar na limpeza, tá? Certo. E tem outra bolinha com um W, que essa daí é uma Sim. das alterações das últimas que foram feitas, que o W significa que é uma limpeza profissional, mas não é totalmente a seco. Ela leva líquido, sim, leva água, mas é um processo diferente do que é feito em casa, pela residência. Então, esses são os símbolos. Mas, se você olhar as etiquetas, a maioria, quem coloca corretamente, dificilmente ele vai colocar só 5. Você pode ter 6, 7. E o que a norma pede? Que eles podem estar tanto na horizontal, colocados os 5, 6, 7 símbolos, se você precisar acrescentar uma segunda ou terceira opção, ou você pode colocar na vertical todos, mas tem que estar na sequência. É isso que eles pedem. Nossa, muito, muito didático, muito, muito útil isso que você falou. Até eu convivo na área o tempo todo, mas a conservação sempre é um assunto muito delicado. Nossa, foi ótima explicação. Eu sempre falo para as confecções, para quem quer se diferenciar mesmo, se estiver muito preocupado com que o consumidor realmente ele tenha uma peça que dure mais tempo, eu falo, gente, não dá só a parte técnica. Coloca num target todas as observações. Olha, para essa peça durar mais, mesmo que esteja permitido a lavagem magra, se você colocar a sua peça num saquinho, ou você virar do avesso, ou você colocar um método mais suave, a sua peça vai durar muito mais tempo. Sim. Então, coloca essas coisas para o pessoal ler, né? Sim. E se informar. Agora, outra coisa que eu falo sempre para os consumidores, quando você vai comprar uma roupa e você vê ali uma tina com um X, pergunta, eu não posso lavar com água por quê?
É um direito seu. Sim. A norma não fala que você tem que pedir, a lei não fala que você tem que pedir. Eu que estou falando para você. Pergunta. Porque se você não pode lavar com água, porque ela encolhe muito, e você vai perder sua peça na primeira lavagem, você precisa saber. Qual Entendeu? alternativa? Então, Sim. porque aí a pessoa ela não tem dinheiro para pagar uma lavanderia. Quando são peças básicas, elas vão parar. Eu sei que tem muito homem que mora sozinho, que lava, manda suas peças para uma lavanderia. Ou porque não tem máquina de lavar, mora num apartamento pequeno, para ele não ter área de serviço. Tem aquelas máquinas lá embaixo, não tem tempo para lavar. Ou ele também não quer lavar, não sabe lavar, né? Tem gente que não Sim. lava a mão porque não sabe. Tem muita mulher Sim. mesmo que não gosta de lavar roupa à mão, né? Então, essas pessoas, elas mandam as peças. O homem de praxe, que mora sozinho e tem um bom salário, eles mandam sempre a roupa para a lavanderia. Não porque vai estragar, porque ele não tem como lavar, Sim. entendeu? Mas essas pessoas que compram e que querem lavar em casa, gostariam, porque não tem dinheiro para lavar numa lavanderia, eu sempre falo, se está proibindo alguma coisa, pergunta. O que vai acontecer se você... Aí uma pegou e falou para mim assim, Edith, eu perguntei em várias lojas, ninguém sabe, vendedora não sabe por que está proibido. Falei, realmente tem muita loja que não fala. Isso aqui encolhe muito, você vai perder a peça. Se uma peça encolhe 5% e você proibiu de lavar com água, porque vai encolher 5%, o consumidor ele pode falar assim, se vai encolher 5%, então eu compro um pouquinho maior. Quando eu lavar, ela vai servir e eu não vou precisar ficar levando para uma lavanderia. Ele que tem que ter a opção de escolher, você Exato. entendeu? Uhum. Então, eu sempre falo, gente, me lembro que quando eu vendia roupa, primeiro que eu não usava tecido que encolhia muito, porque eu já tinha os fornecedores que não precisava, tudo era permitido, lavar na mão, secar em máquina, quase todos os tecidos, mesmo sendo naturais, eram permitidos, né? Mas eu testava. Mas eu sempre colocava umas observações nos target, como o consumidor agir para ele ter uma peça durando muito mais do que ela deveria durar. Sim. Porque é um serviço a mais que você dá. Tem gente que lê, gosta de ler, gosta de se informar. Tem gente que não, compra e sai jogando tudo fora. Mas aí você não tem que pensar no que não gosta, você tem que pensar no que gosta. Exato, Entendeu? sempre. Então são coisas, acho que são diferenciais que você pode fazer para a tua marca ser diferente. Porque você bota uma loja, você bota um monte de vendedores que não sabe o que estão vendendo, não vai durar muito tempo. É isso. Né? E é isso aí. Esclareci? E muito, Edith. Te agradeço muito. Foi ótimo. Nossa, essa conversa, esse bate-papo foi ótimo para mim e eu tenho certeza que para quem vai assistir e está assistindo, foi super útil. Te agradeço muito e espero você no próximo. Tem muita mais coisa para se falar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Na hora que eu colocar o podcast no ar, eu vou liberar um e-book sobre simbologia de conservação Eba. gratuito para o povo pegar lá e baixar. Todas as informações que eu passei, as básicas para o consumidor, vão estar lá. E aí eu vou dar esse e-book de graça para o pessoal. Olha, maravilha. Tá, então, todo mundo saiu ganhando hoje. Obrigada, Edith. Obrigada a Até você, a Kátia. próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.